pessoas te procuram, você faz todo é como se fosse um mapeamento da personalidade mais latente naquela pessoa, de repente. Exatamente, porque esse é o fator X, como diria Pedro Superdi, o nosso fator de diferenciação na comunicação daquela pessoa, para que a gente não modele, para que a gente trabalhe com exclusividade. Vamos trazer então para exemplos reais. Então, por exemplo, uma pessoa que você identifica que ela é mais introvertida e uma pessoa que você identifica que é uma pessoa que tem uma oratória mais firme, dando exemplos extremos aqui, bem generalistas. Tudo isso teria um direcionamento diferente e dentro da proposta que ele quer gerar nos seus públicos, é isso? Não que ele queira sozinho, porque muitas vezes o profissional ele chega até mim dizendo assim, olha, eu preciso que o meu público entenda que o meu preço é maior do que o que ele quer pagar. Ele precisa, todo mundo precisa, mas o quanto que nós servimos, o quanto que aquele profissional serve de comunicação para o público dele, para que o público dele, de fato, o compreenda como sendo valioso. Então, o profissional vai me dizer o que quer. É uma visão 360 mesmo. Exato. O profissional me diz o que ele quer, ele me fala sobre o posicionamento atual dele. Na sequência, ele vai me falar sobre público, quem ele quer convencer. Com qual produto ou serviço ele quer convencer esse público? E aí eu faço o levantamento de quais arquétipos comunicativos ele tem. E aí eu junto padrão de personalidade perceptível, os arquétipos, objetivo de imagem, objetivo de comunicação, objetivo que você quer ser, como você quer ser percebido e como que isso se encaixa com o seu público-alvo. Porque a gente no marketing, nós comunicadores, temos uma máxima que ela é muito valiosa, que quem fala para todo mundo não convence ninguém. Então, a gente vai fazer um estudo também de público para ver como converger essa questão do valor com a percepção do público. E só aí nós desenhamos uma estratégia de imagem. Mas só pegando esse exemplo que você me disse, que tratou como exemplo prático, quando eu pego um profissional que é muito introvertido e que ele tem muita dificuldade em falar em público, já recebeu inúmeras propostas para dar entrevistas, para fazer palestras, mas geralmente nega por insegurança, por pensar ter uma incapacidade de levar o verbal e o comportamental dele para o palco. O que eu faço com esse profissional? Eu qualifico ainda mais o visual, para que esse pilar da comunicação seja tão forte, tão atraente, que ele pouco precise depender da comunicação verbal. Essa supressão daquela coisa que ele deixa aquém. Exatamente. Então acontece muito. Às vezes ele tem um comportamento muito agressivo, né? Alguns líderes de empresa geralmente têm um comportamento, ele não quer ser grosseiro, mas ele vai falar bom dia, já parece que fala um bom dia grosseiro, então tem um comportamento forte, às vezes até que distancia pessoas dele. Tem um verbal que não acompanha muito delicadeza também, porque pessoas mais rapidamente, né, mais definitivas nas respostas, vamos dizer assim. O que eu faço com esse visual? Eu atenuo, coloco mais uso de cores claras, peças menos influentes. Nossa, de fato é uma ciência. É uma ciência. E eu fico muito brava quando chamam isso de pseudociência, porque não é não. Não, é linguagem. Comunicação é uma linguagem, ciência. É neurociência, inclusive. Exatamente. Neurociência, neuromarketing, arquétipo, a junção de tudo que faz a gente ter a possibilidade de manipular a percepção do outro em relação a gente, mas não com inverdades, com verdades que muitas vezes estão escondidas porque a gente imagina não ter capacidade de comunicar o suficientemente bem. Um exemplo, Dani, ainda trabalhando mais, que é um assunto muito inovador e muito único, então é importante a gente trabalhar mais sobre isso. Vamos supor, eu enquanto leigo vou fazer uma pergunta, você me corrija se eu estiver errado. Uma pessoa que ela tem uma oratória muito firme, ela tem uma imagem muito agressiva, vamos assim dizer. Ela tenderia a ter que fazer um trabalho que deixasse ela mais leve para determinados ambientes, seria isso? A contar do público-alvo dela. Isso. Porque se a gente olha para vamos supor, ela vende seguros, seguro de casa, seguro de vida, seguro de carro. Ninguém quer ver leveza nesse profissional. Nós buscamos o que nesse profissional? Segurança. Ele vende seguro. Exato. Eu preciso estar abraçada e cuidada por ele, saber que ele vai cuidar das coisas da minha vida para mim. Nesse sentido, se ele tem um verbal mais forte, mais agressivo, eu não posso atenuar 100% a imagem dele, porque eu preciso atender a expectativa de público-alvo em relação ao produto ou serviço que ele vende. Então, é muito difícil a gente falar sobre comunicação quando a gente quer colocar uma panela e algumas situações ali dentro. Sim. Porque a gente não avalia só a personalidade, a gente não avalia só público-alvo, a gente não avalia só o objetivo. A gente avalia tudo isso mais precificação, mais movimento da comunicação no mercado. Hoje, por exemplo, a gente muito fortemente tem usado a comunicação digital, que é a maneira de nos expressarmos no digital para montarmos uma identidade no digital que seja coerente com a nossa identidade no offline. Parece simples falando, mas não é. Quantas pessoas que você conhece, Anderson, que são uma personalidade na internet e outra completamente diferente no offline?
Isso é horrível. Além de ser fato, é horrível, porque a mentira, ela é sempre o que quebra uma condição de um bom relacionamento. E a comunicação, quando ela falha, ela não é vista como falha somente, ela é vista como uma mentira contada. E aí, Mesmo que a nível inconsciente? ainda que inconsciente, é como se você estivesse me enganando. Eu atendo alguns médicos, muitos médicos. E médico, por exemplo, tem muito disso. O médico, ele se forma, ele tem a capacidade de entender a intelectualidade dele, porque ele é um salvador de vidas, ele é um ser humano intelectual, ele aprendeu, ele é inteligente suficientemente para salvar uma vida. Este profissional tende a ter muita dificuldade de acreditar que comunicação interessa, que comunicação importa. Então, aí ele contrata uma pessoa de marketing digital que vai dizer para ele assim, doutor salva vidas, então o doutor precisa adotar um aspecto que fala sobre cuidar das pessoas, vai usar sempre um jaleco, uma roupa, ou então uma roupa branquinha na rede social, e vai falar sobre cuidar de pessoas, sobre o resultado do seu trabalho, né, dentro da ética de comunicação Uma roupa deles. muito clean, né? Exato. Aí você chega na clínica, o médico é aquela pessoa gente boa demais, que vai falar com você sobre a tacinha de vinho que ele toma no fim de semana, o quanto que esses hábitos, assim, que são rotineiros, cotidianos, podem fazer bem para sua saúde social e automaticamente para sua saúde física também. Você entende que aquela imagem construída na internet é uma mentira perto do que é essa imagem que foi recebida ali na clínica? Sim, uma ruptura. E quando há essa ruptura, percebe-se que houve um ruído de comunicação tão grande que faz a pessoa duvidar, mas quem é ele? O da internet ou o daqui? E aí, no inconsciente, ele faz essa pergunta, porque ele não vai voltar mais para a consulta. E você não vai entender o porquê. Porque lá no inconsciente ele não comprou a tua verdade. Você não era simétrico na comunicação, você não era sequencial. E é muito importante que a gente entenda que a rede social só é uma prateleira. Comunicação não se aprende no digital. A comunicação se aprende no offline. E aí nós usamos o que é comunicação do offline na prateleira do digital, para nos vender produto ou serviço. E por isso que tem muita gente gastando dinheiro com digital sem colher resultados. Então a sua consultoria ela é completa nessa quesita. No digital, não. Eu levo a comunicação arquetípica para o digital, ensino como é o tom de voz dessa marca pessoal no mercado, como ela deve ser adaptada na rede social, paleta de cores também com base em comunicação de arquétipo que podem ser usadas, tipografia que pode ser usada em logo ou nas artes ali na rede social também. Isso tudo está dentro da cronologia do que é o método ímpar. Agora, as hacks da internet, que horário postar, quantas vezes postar, se é melhor reel, se é melhor carrossel, isso não, isso é o estrategista do digital mesmo. A gente depende também do estrategista pela do própria digital. leitura do algoritmo. Né? Exatamente. Então, eu entrego a marca pessoal pronta para que ela possa ser vendável também no digital. A estratégia do digital é escolher os melhores momentos e como direcionar aquela comunicação para o público específico do digital. Sabendo que essa é uma ciência muito complexa, inovadora e muito desafiadora também, Dani, uma pergunta que eu te faço. Querendo ou não, isso acaba sendo um tipo de trabalho um tanto quanto novo, né? Singular assim na sociedade. Como que você vê o futuro para isso? Os profissionais vão cada vez mais... Ou duas perguntas, na verdade, uma bem capciosa. Você acha que os profissionais hoje eles têm se preocupado mais com a linguagem visual que eles passam? E o que você falaria para aqueles que dão pouca importância para isso nas suas vidas profissionais? Duas perguntas. Ok, vamos para a primeira. Sem dúvida, a internet agilizou esse processo das pessoas entenderem que a comunicação bem feita em 1000 vezes. Por quê? A gente deixou de ser só quem fornece, a gente passou a consumir. E quando a gente vê uma comunicação fraca, a gente fala, cara, ele pode ser inteligente o que for, eu não consigo acreditar no que ele está me falando, porque a comunicação não é convincente. Então, hoje, os profissionais estão dos dois lados da balança, como quem fornece o conteúdo, mas também como quem recebe conteúdo. E isso faz a gente ficar um pouco mais avaliativo, vamos dizer assim. E tendo a avaliação, a gente tira do inconsciente e traz para o consciente. A gente começa a perceber o que é ruim na comunicação do outro. E a gente começa a se questionar sobre a nossa. Então, de fato, os profissionais estão muito mais abertos para isso. Um outro movimento é que a gente está vivendo um mercado aquecido. Os grandes players, né? A gente vê Pablo Marçal, a gente vê Paulo Vieira, a gente vê Camila Vieira, a gente vê a Oprah, a gente vê grandes players da comunicação, que usam a comunicação como ferramenta de trabalho, cada vez mais falando sobre linguagem oculta, sobre visual, sobre comportamento, sobre marca pessoal, sobre branding, é uma coisa que está em altíssimo, esse né? nome está muito em alta no mundo
da publicidade em geral. Exato. Então a gente está vivendo um mercado aquecido. Esse mercado aquecido é bom para todo mundo que enxerga a necessidade de fazer esse movimento. Ou seja, tem muita gente falando sobre isso. Então por que você está duvidando? Ninguém pode duvidar. Se os grandes players estão falando sobre isso e usam essa ferramenta, por que você está duvidando? Até porque os tempos são outros, né? Exato. E aí eu vou para a tua segunda pergunta, né? O que é que você diria, então, para quem não se inteira disso? Com carinho, tá? Claro. Eu vou te falar com muito carinho. Ou você não se inteira disso por arrogância, porque você acha que você é bom demais e não precisa disso, ou por preguiça. É ruim ter que fazer uma coisa a mais, né? Às vezes você tem uma ferramenta incrível na mão, mas você vai ter trabalho para desenvolvê-la. E muitas pessoas estão fugindo de trabalho, querendo precificar bem, querendo vender mais, mas fugindo de trabalho. Eu não concordo com esse estilo de profissionais e vou dizer que só existem duas formas de você enxergar a comunicação visual ou a comunicação como um todo, verbal e comportamental, como sendo desnecessária. Se você for arrogante o suficiente para isso ou se você for preguiçoso o suficiente para isso. Do mais, a gente não pode alegar ignorância. É isso que eu te perguntando, mas será que não teria um terceiro, aquela pessoa que ela não vê importância por desinformação da ignorância? Mas agora vem a pergunta para vocês que estiverem assistindo aqui, a Dani. A questão é, a pessoa que não se atentar a isso, Dani, sem nenhum tipo de capciosidade de nossa parte, principalmente de você que é especialista, essa pessoa, ela está perdendo uma boa fatia do bolo?